Nesta oportunidade, saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? O texto que eu quero usar aqui nessa noite como base para falar aquilo que Deus ele compartilhou primeiro no meu coração e eu quero compartilhar com você. Irmão, eu quero te trazer aqui um despertamento falando da seguinte maneira. Essa palavra aqui que eu vou trazer, ela não tem a intenção de te condenar, mas receba ela como uma orientação de Deus. Fala assim comigo: a palavra de Deus é uma orientação para a minha vida, para que eu possa viver melhor. E o texto que eu quero usar aqui está lá em Romanos, capítulo de número 8, e o verso 5 e o 6. Não sei se o irmão vai apanhar no telão lá. Se ele pôr, nós vamos acompanhar tudo junto. Capítulo 8 da carta de Paulo escrita aos nossos irmãos de Roma. Vamos pegar do verso 5 e vamos ler o 5 e o 6. Que diz assim, irmão, ó: porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclina... Pode ler, irmão. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Eu quero trabalhar aqui em cima desse texto que Deus ele colocou no meu coração, mas eu quero aqui aproveitar bastante a Bíblia, porque vai ter bastante texto, né, nesse tempo que Deus nos deu, para que você possa não sair dessa noite aqui em dúvida, mas que essa palavra ela possa cada vez mais fazer de você melhor, amém? Irmão, quando nós pegamos esse texto aqui, nós vamos entender que dentro de nós existe uma guerra. É difícil entender isso, né, irmão? Mas dentro de nós existe uma guerra. Que guerra é essa? É a guerra da carne contra o Espírito. Aí eu quero te fazer uma pergunta dentro desse contexto aqui. Porque existem conflitos, guerra, brigas, né, que as pessoas podem se separar, né? Por exemplo, você briga com uma pessoa, você não vai brigar mais com ele porque você vai se separar. Ele vai para um canto, você vai para o outro. Mas essa briga aqui, irmão, não tem como separar. Porque se Deus tirar o Espírito, né, pastor? Nós morremos. Porque o homem, o ser humano não vive sem o Espírito. E se o Espírito não vive sem a carne, e a carne não vive sem o Espírito. Aí eu te pergunto, nesse conflito, nessa guerra, quem é que vai vencer? Quem é o vencedor? Quem vai matar o outro? Não existe morte aqui. Existe imobilizar. Podemos imobilizar. Sabe quem vai vencer, irmão? É aquele que estiver mais preparado. Você note o que o Paulo fala, voltando para o texto. Os que são segundo a carne, inclinam. A palavra que inclinar é fazer isso aqui, ó. É ajoelhar, se dobrar, se render. Então quando eu me rendo, né, para as coisas da carne, eu estou inclinando para as coisas da carne. Eu vou fazer aquilo que é a carne. E a carne na nossa vida, irmão, ela representa o quê? Ela representa a natureza caída. Aquela natureza que Deus tirou lá do pecado. Porque Deus, Ele tira as pessoas do pecado,
Mas isso não quer dizer que eu vou viver no pecado, né, irmão? Ele nos tirou. Mas espera aí. Essa natureza pecaminosa, mesmo que você hoje é um crente em Cristo Jesus, você é batizado, já aceitou Jesus, essa natureza, ela está dentro de você. Por isso que vai acontecer essa guerra. Agora eu olho para a palavra de Deus e eu vejo um homem, né, que não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu vejo um homem que passou por essa situação. Quem foi esse homem? Paulo. Quer ver? Volta lá no capítulo 7, irmão Jesus, no verso 18. Olha o que Paulo fala, irmã Jéssica, enfrentando essa natureza. Agora vamos analisar quem é Paulo, né? Quem é Paulo? Paulo foi um desbravador do evangelho, um missionário, que abriu no tempo dele lá um monte de igreja. Ele já enfrentava esse conflito. Veja o que ele disse em Romanos 7,18. Vamos ler lá, versículo 18, tudo junto, vamos lá. 19 agora. Dezoito, 20. É o 20. Espera aí. O pecado que habita em mim. Essa aqui, irmão, representa a natureza pecaminosa. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que aprender a conviver com essas duas naturezas. E se eu, por exemplo, fortalecer mais a minha carne, eu vou enfraquecer se eu fortalecer o meu espírito, eu vou enfraquecer a minha, imobilizar. Como que eu posso imobilizar a minha carne? Certa feita, um jovem chegou num pastor e disse: pastor, é pecado um crente ouvir música do mundo? O pastor, muito sábio, disse para aquele jovem: o que é pecado? Se pecado é tudo aquilo que nos afasta, nos separa de Deus. Aí o pastor disse para ele assim, ó: se você ouvir música do mundo, vai te aproximar de Deus ou vai te afastar? Porque você tem que analisar o conteúdo das mensagens do mundo. Que as músicas do mundo ela traz? Ela fala do que? Vício, o que mais? Quem ajuda eu aí? Traição, o que mais? Aí eu pergunto para você: se eu ouvir música do mundo, isso vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Se eu se afastar de Deus, eu estou inclinando para a minha carne. E existe algumas consequências quando eu inclino para a carne. Tem aquele ditado que fala: diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Se eu viver só na carne, existe algumas consequências que eu quero passar aqui para você. O perigo de andar na carne. A Bíblia nos alerta que seguir os desejos da carne traz consequência destrutiva. Primeira consequência que traz, uma vez aqui o pastor Levi trouxe uma mensagem aqui, não esqueço como hoje, que nós temos alguns inimigos, né? E ele usou aqui várias coisas que são nossos inimigos. Uma delas são a carne. A carne, irmão, ela nos afasta de Deus, sabia disso? Ela nos afasta de Deus. Os desejos da carne são contra o espírito, e o espírito são contra a carne, porque os dois
estão em oposto e guerreia. Quer ver? Veja o que Paulo falou em Gálatas 5,17. Coloca lá, irmão. Existe o oposto, nenhum agrada o outro. Sabia disso? Quando você vive no Espírito, você desagrada a sua carne. Quando você vive na carne, você desagrada o Espírito fica imobilizado. Por isso que tem muitas pessoas, irmão, que eles estão mortos na fé. Por isso que tem muitas pessoas que ele não vai nem com tranco, nem com empurrão. Ele não quer mais orar, ele não quer vir mais para a igreja, ele não quer ter uma vida mais com Deus, porque ele inclinou para as coisas da carne. Agora veja o que Paulo disse em Gálatas 5,17. Vamos ler lá. 1, 2, 3. É uma guerra. É uma guerra. Essa guerra, irmão, por que Deus me deu essa palavra? Que essa guerra acontece direto nas nossas vidas. Mas nessa geração agora, irmão, está terrível. Essa geração agora, as pessoas só estão andando segundo o curso da carne. Não tem como fugir disso, irmão. E aí o que acontece? Os líderes da igreja, não é o caso nosso aqui, porque aqui existe uma boa palavra, o pastor é espiritual, mas existe algumas denominações que ainda engorda esse desejo das pessoas, colocando tantas coisas dentro da igreja. Ó, é carnaval gospel para satisfazer o desejo, é rodeio gospel para satisfazer o desejo. Tem uma igreja aí que tem até MMA, irmão Marco Camilo, lá dentro. MMA. Um semelhante batendo na cara do outro. Tudo isso para satisfazer o desejo é tudo gospel. Só falta inventar inferno gospel. Tudo com o objetivo de atrair as pessoas. Mas ao contrário, irmão, quando não há espiritualidade, as pessoas se afastam de Deus. Então existe algum perigo, a carne nos afasta. Outra consequência, a carne, ela gera obra que nos escraviza. Sabia disso? Uma vez um rapaz falou para o outro assim, ó, eu não sou crente, porque crente é escravo. Crente não pode beber, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Os crentes é escravo. Você não. Não. Eu bebo, eu fumo, eu faço tudo o que eu quero. O rapaz perguntou para ele, você consegue ficar sem beber? Ele falou, não. E é eu que sou escravo? Eu não consigo ficar sem droga e é eu que sou escravo? E a carne, irmão, faz com que as pessoas sejam escravo. A pessoa passa a viver na escravidão, porque as obras da carne são manifestas. Assim como o Espírito, irmã Jéssica, se manifesta no crente. E quando esse mover do Espírito vem na vida do crente, se manifesta, e os crentes têm dons, os crentes falam em língua, os crentes fazem a obra de Deus, porque a obra do Espírito é manifesta, mas a obra da carne também é manifesta na vida das pessoas, quando ele vive na carne, a qual está no livro de Gálatas 5,19, abre lá, falei para os irmãos que usam bastante a Bíblia. Que obras são essas? Faz com que as pessoas sejam escravas. Talvez não seja seu caso, viu, irmão? Isso aqui é só um conselho que Deus nos dá, para que os que vivem na carne, eles não podem mais ter prazer em Deus. Ele tem prazer em tudo. Para você ter uma ideia,
num bairro aí nobre de uma cidade, mandaram fechar uma igreja da Assembleia de Deus. Fizeram um baixo-assinado, todo aquele ricaço, fechou a igreja. Que país é esse, irmão? Que país é esse? Aonde funk é cultura, carnaval é cultura, essas coisas é cultura, mas adorar a Deus é aborrecimento. Mas os que vivem na carne, eles são escravos e manifestam. Veja o que Paulo disse no 19 e no 20. Vamos ler o 19 lá. 1, 2, 3. Vinte. Quando uma pessoa está na carne, manifesta essas obras na vida dele. Às vezes nós falamos assim: eu podia orar e Deus me mostrar quem é espiritual, quem não é. Não precisa, irmão. Não precisa nada disso. Sabe por quê? Quem vive na carne, essas obras se manifestam na vida dele. Você vê que a lista aí é grande, né? Ele fala que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza. O que é uma pessoa impura? Tudo que ele faz é impuro. As palavras que saem da boca dele é impura. O que ele olha, o que ele vê são impuros. O que ele escuta são impuros. E a lista é grande. Pessoas que têm pensamento lascívico. Passa uma mulher com uma roupa desenhando o corpo, ele já começa na sua mente ter aqueles pensamentos lascívicos, idolatria, feitiçaria. Tudo isso são obras da carne. E a terceira coisa que quando eu inclino para as coisas da carne, isso aqui é o pior que tem, viu, irmão? Essas duas que eu falei aqui é terrível, mas essa aqui é pior. Sabe o que acontece? Quando a pessoa vive na carne, irmão Lazinho, ele morre espiritualmente. Isso aí é pior. Acabou. Morreu espiritualmente. Pode ir lá, fazer uma vigília na cabeça dele, pregar a palavra. Romanos 6, 23 fala sobre isso. A morte espiritual. Quando eu inclino para as coisas da carne, acontece aquilo ali, ó. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Capítulo 6, Jesus, verso 23. Esse aí também tem sentido, mas o que tem mais sentido é o 6, 23. Vamos lá. Viver na carne tem uma recompensa. Recompensa essa que eu não quero. A morte. Todos os cultos da ceia é lido aqui. Você presta atenção? Por isso que há no nosso meio muitos que dormem e pessoas que até morreram. Sabe aquele irmão que era fervoroso na igreja? Era o irmão, com perdão aqui, né? Não tem na Bíblia isso aí, o irmão do reteté. Está morto. Você convida o irmão para isso? Não. Convida o irmão para isso? Não. Ele está morto. E o lugar de morto é onde? Então tudo isso, irmão, é a consequência, tá? Receba isso aqui como um conselho de Deus. O objetivo dessa mensagem aqui, pelo amor de Deus, tá, irmão? Se o diabo levar na sua mente, o irmão tá falando aquilo lá para atacar em alguém lá, hein? Isso aqui não é problema pessoal não, tá, irmão? Longe de mim. Isso aqui é um conselho de Deus para nós. Amém? Como viver melhor. Seja uma pessoa diferente, viva. E quando você sair dessa terra aqui,
Todos vão lembrar de você como você viveu aqui, mas fez a diferença. Já pensou ser lembrado, irmão Marco Camilo? Aquele tranqueira. Tem até uma história, apenas uma história. Estava acontecendo um velório, e o pastor estava lá velando o defunto, e o pastor estava lá fazendo o culto fúnebre, e ele estava lá: aqui está esse irmão, que foi um exemplo de vida, que está esse irmão, que foi isso, foi aquilo. Aí a esposa dele foi lá e falou: ô filho, vai lá no caixão e vê se é seu pai mesmo que está lá. Como nós temos que viver nessa terra, e quando nós sair dela, as pessoas vão sentir saudade, e como você orava. Já pensou a falta que a irmã Dora vai fazer? Já imaginou a falta que você vai fazer, irmão? Porque as pessoas vão lembrar de você, não como aquele crentinho, mas vão lembrar de você como você viveu e fez a diferença aqui nessa terra. E para fazer a diferença, nós temos que viver em espírito. É lógico que eu falei aqui um pouquinho, o tempo ainda nos resta alguns minutos. A consequência de viver na carne, mas andar no espírito também existe algumas consequências boas. O chamado para andar no espírito é muito importante. O Espírito Santo nos capacita. Fala comigo: o Espírito Santo nos capacita para viver uma vida diferente. E nessa vida diferente, irmão, eu vou viver uma vida com propósito. Vou ter uma vida de paz e ter fruto espiritual. Viver no Espírito. Porque o Espírito, ele nos transforma. Eu consigo detectar nessa mensagem, irmão, que muitos que vivem pela carne, ele pode viver hoje até zombar dos crentes. Mas o que vai subsistir na nossa vida não é a carne, porque a carne vai morrer. Mas quem viveu em espírito, isso aqui, irmão, é uma palavra profética. Quem viveu em espírito, ele tem um futuro garantido. Aleluia. Você vai chegar naquele dia onde você fala assim: eu sofri, mas valeu a pena. Aleluia. Eu passei por tantas coisas, mas valeu a pena. E estar com Deus, irmão, vai ser tão maravilhoso que você não vai nem lembrar do que você viveu aqui. Na primeira instância que você contemplar a glória de Deus, contemplar Jesus, você não vai lembrar de nada que você viveu aqui. Sabe por quê? Você tem um futuro garantido diante de Deus, porque vale a pena viver no Espírito. E todos os que vivem no Espírito, ele vive uma vida de transformação. 2 Coríntios 3,18, coloca lá para nós. Veja o que Paulo fala. Vamos ler lá, 3,18 de Coríntios, 2 Coríntios. Vamos ler tudo junto, vai lá, 1, 2, 3. Você pode dar glória a Deus comigo, irmão? Você veio nesse culto hoje, você está sendo transformado mais um pouquinho. Aleluia. Hoje eu me transformei mais um pouquinho. Aleluia.
e o culto vai acabar daqui a pouco. Eu vou continuar na presença de Deus e eu vou se transformando cada vez mais, aleluia. E nessa transformação em viver em espírito, irmão, eu vou ganhando experiência, eu vou ganhando maturidade, eu vou ser capaz de viver uma vida onde o inimigo vai vir contra a minha vida, mas ele não vai derrotar, porque eu vou estar firme na rocha com Jesus Cristo, e nada pode me abalar, e eu vou estar firmado naquela palavra que disse Paulo no mesmo capítulo 8, que nada nos separa do amor de Cristo, aleluia. Nada, irmão, te separa do amor de Cristo. A perseguição, o problema, nada. A única pessoa que pode nos separar do amor de Cristo é nós mesmos. E isso é respaldado na palavra de Deus. Põe lá, irmão, 2 Crônica capítulo 15. Veja o que Deus disse para um rei: quem pode nos separar da sua presença? O irmão foi lá atrás agora, irmão. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, aleluia. Se não achar, deixa para outra ocasião. O Espírito, irmão, a partir do momento que você vive no Espírito, o Espírito, fala assim comigo, ele vai me guiar. Fala, o Espírito Santo vai me guiar. Seu Espírito vai estar em contato com o Espírito Santo, aleluia, amém? E quem vai te guiar é o Espírito Santo, amém? Irmão, eu sempre costumo misturar as mensagens que Deus me dá com experiências da minha vida pessoal. Esses dias atrás eu estava passando por um problema, uma dificuldade tão terrível, nada dava certo. Isso que eu falo, quando você se inclina para as coisas do Espírito, tudo começa a fluir na sua vida. E eu, naquela luta, meu patrão deixou de me pagar, atrasou o pagamento, e eu lembrei, e sabe de uma coisa? Isso está acontecendo porque eu parei de dizimar na igreja. Eu fiz um propósito com Deus, irmão, voltei a dizimar, sem exagero, que eu não preciso disso não, tá, irmão? Para a honra e glória de Deus, irmão, naquela semana Ele pagou todos os meus atrasados. Sabe por quê? Quando nós inclinamos para Deus, Deus ele se inclina para nós, aleluia. Muitas vezes nós passamos por um perrengue, né? Por uma dificuldade, mas não pensa você que Deus te abandonou. Através desse perrengue, dessa dificuldade, Ele está querendo tratar com você. Todo mundo sabe disso, menos você. Começa a dar tudo ao contrário, começa a dar tudo diferente. É Deus tratando com você, sabe por quê? Porque Ele te ama, aleluia, amém? Gálatas 5:25 vai nos dizer, quando nós vivemos no Espírito. Achou lá? Vamos ler lá. Vamos ler tudo junto. Volta lá onde o irmão estava em Crônica, para não deixar a igreja vazia, né, irmão? Eu falei. Agora para achar é um caos, né? O tempo é nosso inimigo. Mas diz assim, irmão, Gálatas 5:25, ó: se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Se vivemos, fala comigo, se eu vivo no Espírito, também eu vou andar pelo Espírito, aleluia. Isso é glorioso, irmão, viver no Espírito. Agora, se você vive essa dimensão, você vai desagradar a Deus. Eu falei aqui que o único inimigo que pode nos afastar de Deus é nós mesmos. Veja o que Deus disse para esse homem aqui. Vamos ler, 1, 2, 3, olha lá.
É bem claro, se você deixar, Deus ele também vai deixar. Enquanto vós está com ele, se o buscar, o achareis. Porém, se o deixar, ele também. Aqui, irmão, a gente serve um Deus que ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Se você falar assim, eu estou bem vivendo na carne, desse jeito, Deus ele não vai te catar para o colarinho, ele não vai te obrigar a nada. Mas eu tenho uma coisa para você, irmão: se você ouvir os conselhos de Deus, eu profetizo e determino que você vai ser a pessoa mais feliz de promissão. E as pessoas vão dizer assim, ali naquela rua, naquela casa, mora um crente em Cristo Jesus. Ali mora um crente. Sabe por quê? Porque quem vive no Espírito, ele é diferenciado, irmão. E só para encerrar aqui, essas duas naturezas, ela vive dentro de nós. Agora, cabe a mim, cabe a você. Qual que você vai fortalecer mais? Tá? Se você fortalecer o Espírito, a carne vai ficar imobilizada. Se você fortalecer a carne, coitado do Espírito, vai ficar sufocado dentro de você. Aí se você viver na carne, o Espírito vai dar aquele grito assim, vamos para a igreja. Você fala, eu podia até ir, mas a carne não deixa. O Espírito vai, vamos orar. Podia até orar, mas a carne não deixa, a carne está mais forte. A carne coloca celular no meu caminho, a carne coloca televisão, a carne coloca futebol, a carne coloca churrasco, a carne coloca festa, a carne coloca isso, tudo com o objetivo de eu não ser espiritual, amém? Mas nós podemos quebrar isso, irmão. O controle está nas tuas mãos, o controle está nas suas mãos. Você pode quebrar isso e a partir de hoje viver espiritualmente diante de Deus. Viver espiritualmente diante de Deus. Ser ridicularizado, ser zombado, não tem problema. Eu vivo para Cristo. Não vivo eu. Fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E as crianças cantou aqui, meu coração é tão pequeno, mas dentro dele cabe um Deus grandão. Esse Deus grandão está na sua vida. Fique de pé nesse momento. Eu não poderia deixar aqui de fazer uma oração de agradecimento. Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, concernente a essa palavra, Pai, que o Senhor, ó Deus, possa nos fortalecer, ó Deus, e que essa palavra, meu Deus, não venha cair por terra, mas que nós venha lembrar dela todos os momentos. Ó Deus, nós amanhã vamos ser confrontados, ou até mesmo hoje, mas ó Deus, nós vamos lembrar dessa palavra, porque vale a pena viver no Espírito, ó Pai. Quando vivemos no Espírito, nós quebramos barreira, e nada pode nos separar do Senhor, ó Pai. Abençoa, Deus, a vida de todos os irmãos nessa noite, que ouvir essa mensagem, não com teor, não com objetivo, Pai, de condenar, meu Deus, mas de trazer orientação do Senhor para a nossa vida, Pai. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas, aleluia.